A paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, princesa. Boa Paz do noite, Senhor. princesa. Paz do Senhor. Oi. Novamente aqui, com imensa alegria nos nossos corações, falar do Evangelho de Cristo, orar pelos aniversariantes e esse momento especial aqui com a nossa família. Deus é maravilhoso, né? Chegamos agora de um culto abençoado e tenho por certo que nem a palavra disse, né, amor? Vamos ter uma noite tranquila de sono e amanhã uma excelente notícia. Eu creio. Os aniversariantes de hoje: Felipe, a Rose, João, Tânia, o João, outro João, e ontem que a gente deu um imprevisto aqui em casa, a Edenira, meu xará Adriano, o filho do meu amigo Jean, o Lucas, o Jefferson, Lilian, outro Adriano, xará, e o Abder e a Pérola. Deus abençoe grandemente os aniversariantes, né? E tenho por certo que Deus, Ele está presente na vida de cada um. Mas você deixa Jesus participar da sua vida? Vai deixar participar neste ano que se inicia, nesse novo ciclo? Para refletir, tá bom? Deixa eu ver se tem algum aniversariante aqui. Hoje é dia 29, né? Nosso irmão pastor Ronaldo Martins, lá dos Jardins das Oliveiras. Amém? Ao final deste encontro, estaremos orando a Deus. Êxodo. Deixa eu ver aqui. Lemos os 10 mandamentos. Hoje nós vamos ler as leis acerca dos escravos hebreus. Amém? São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado.
Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono ainda se alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 370 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro ou o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, que seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que roubou, ele pagará 2 por 1. Se o ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão, mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uva, ou os largar para comerem as colheitas de outra pessoa, este alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo, ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todo o prejuízo. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objeto para serem guardados e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que foi dado para guardar. Se uma pessoa
ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida e aparecer alguém dizendo que é dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para ser o seu vizinho, tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o jumento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar o dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá que trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando o dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que não está com o casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte todas as pessoas que oferecer sacrifícios a qualquer outros deuses e não somente a mim, o Senhor. Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas nem órfãos. Se vocês o maltratarem, eu, o Senhor, o atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça com o agiota, como cobra juros. Se você receber a copa do vizinho como uma garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça. Pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele chamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Tragam-me no templo certas ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue a mim o seu primeiro filho. Entregue-me o primeiro filhote da sua vaca, das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias. Porém, no 8º dia ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim. Por isso, não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Glória a Deus. Amém. Segunda-feira. Segunda-feira assistimos um filme. O Impossível. Caminho perdido. É uma história verídica. Muito bom filme. E isso aqui eu já tinha assistido ele no domingo sozinho. E o filme no domingo eu charei praticamente o filme todo, me colocando na situação daquele homem. O que eu faria no lugar dele se acontecesse qualquer coisa com minha esposa? Quer dizer que eu te amo muito. Eu também te amo. É porque ele está na frente da câmera. Eu sei disso. Mas eu quero dizer que eu te amo muito, muito, muito. E esse amor, ele vem daqui. Deus é perfeito. Creio que nós estamos no centro da vontade de Deus, ensinando a nossa filha no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
esse vídeo está alcançando as nossas filhas. Indiretamente estamos ensinando, onde que eu não tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade, porém não ensinei. Esse é o certo, né? Eu tive a oportunidade, mas não ensinei elas nesse caminho. E hoje Deus, Ele Nos agraciou, né? tarda, mas não falha. Não, ele não atalha nem falha, né? Porque ele vai no tempo certo, né? Ele vai no tempo certo. Nós que achamos que Olha só, fora do tempo. a arte da pequena. Eu quero dizer que nossa família é muito feliz e vai continuar feliz. E vai continuar no centro da vontade de Deus. Amém. Aconteça o que acontecer. Amém. Então estaremos orando a Deus para continuar nos abençoando, nosso matrimônio, nossas filhas. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus. Obrigado, Pai querido, Senhor, pelo dia, obrigado pelo ar, pela comida. Obrigado pela visita, Senhor Jesus, do irmão Paulo, da irmã Elisa, da Manu, da Esther. Sim, Deus. Obrigado, Pai querido, Senhor Jesus, pelos aniversariantes, Pai querido, Senhor, que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Sim, Deus. Pai querido, Senhor Jesus, que eles tenham um encontro real contigo, Pai querido, se ainda não tiveram, Senhor. Manifesta o teu poder, Espírito Santo, toca no coração dessas pessoas, Pai. Pai querido, Senhor Jesus, Tu és soberano, Tu és grandioso, Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Senhor, Tu és poder grandioso. O Senhor conhece cada estrela pelo nome. Sim, O Senhor coloca todas as águas dos oceanos na palma da sua mão. É, Pai, Esse é o grande, tamanho do Senhor nosso Jesus. Deus. Eu creio. Esse é o tamanho do poder de Deus. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, as pessoas que estamos discipulando, Senhor. Sim, Para Deus que amado. conheçam realmente, Sim, Senhor, Deus. esse maravilhoso Jesus. Pai, eu te peço pelos aniversariantes, Pai amado, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, lá em Minas Gerais, visita a terra, Sim, Pai, obrigada, Senhor. Abençoe, Senhor, que ela continue sendo essa criança maravilhosa, Pai, educada, Pai querido, carinhosa, Senhor, amém. abençoa meu irmão, Abençoe a Priscila, eu te ensino para sempre, Senhor, manter eles no teu caminho. meu neto, Pai, Senhor, amém. minhas filhas, aonde eles estiverem agora, Senhor. Pai querido, visita as pessoas, Pai querido, Senhor, que aceitaram a Cristo, Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador ali no hospital, Pai. Pai querido, Senhor, abençoa essas vidas que estão sendo evangelizadas aqui na série e te aceitaram, Senhor Jesus, te reconheceram como Salvador. Pai querido, Senhor Jesus, vai na frente, Pai querido Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai querido Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar, por tudo, Pai querido Senhor, que estás fazendo nas nossas vidas, Senhor, nos tornando mais e mais próximos de Ti, Senhor. Estamos num processo de liberação, num processo de santificação, Pai Sim, querido Deus, Deus. para nos aprimorarmos mais, Pai Jesus. Pai querido Senhor, se tem alguma coisa que não convém com a Tua palavra, Senhor Jesus, Sim. toca no nosso coração, Senhor, para o Teu Espírito Santo trabalhar, Senhor Sim, Jesus. Deus amado. E em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, filha? Vamos dar tchau? Tchau! Vem cá com o pai para dar tchau. Vem. Tchau! Olha que bonito que tá. Tchau, boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Amém? Que a paz de Deus esteja com todos nós. Tchau.